mandam mensagens, tanto lá no Instagram e às vezes em alguns comentários, mais no Instagram, tanto no direct quanto na caixinha, com a seguinte pergunta: professor, como que eu faço, ou Vinícius, como que eu faço para ter um currículo atrativo, um currículo que chame a atenção, um currículo que vai fazer com que as pessoas queiram me contratar? E eu sempre respondo basicamente as mesmas coisas. Não existe um currículo que vai ser o mais atrativo possível. Antigamente, sim, era muito importante que tivéssemos grandes habilidades, cursos, enfim, que a gente tivesse um agregado de coisas no currículo, né? De cursos, de formação, de não sei o quê, papapá, que quanto maior o currículo, maiores eram as chances. Só que fato que isso mudou muito com o passar do tempo. Hoje não vivemos mais uma era que o currículo consegue falar mais alto do que você. Você não está entendendo o que eu vou te falar. Eu vou te explicar um pouco melhor com o vídeo que eu quero te mostrar. Neste vídeo, eu quero te mostrar um vídeo que estava rolando no podcast do Flávio Augusto. O Flávio Augusto é o dono da WhatsApp e do Geração de Valor. E nesse podcast estava o Flávio Augusto, né, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, João Adib, que é o dono da CIMED, uma das maiores empresas farmacêuticas, salvo engano, é a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil. Estava a Fátima Pizarro, que é uma das agenciadoras de marketing de mais de 400 celebridades. Ela gerencia algumas marcas, a Vigor, ela gerencia alguns cantores e tudo mais. E o Marcelo Facchini, né? O Facchini. Eu estava até agora perguntando para a Andressa como é que se pronunciava o nome dele, que é um dos CEOs de uma das maiores indústrias de transporte de caminhão, né? Que constrói. E eles estavam num podcast e teve algo que me chamou muito a atenção. Inclusive, eu cheguei a gravar um stories lá no meu Instagram. Se você não segue, link aqui na descrição, segue lá no Instagram. E eles falaram algo que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar isso aqui agora com vocês, tá? Presta bastante atenção no que eles vão dizer neste podcast. Depois vocês podem assistir esse podcast, ele tá lá no YouTube, tá? E você assiste ele todo. Eles estavam conversando sobre carreira, né, o meio profissional, como se tornar um CEO. E olha que interessante. O Flávio Augusto perguntou: o que uma pessoa precisa ter para que ela substitua quem você é? Né? Assumir o seu lugar como um CEO. Olha o que eles disseram. Está morto, né? Então já começa a história por aí. Então essa escola é a escola da matemática, que é simples, né? Ou a gente divide, ou a gente multiplica, ou a gente soma. Escolhe qual caminho que você quer ir. Então ali você já pega o perfil. Eu falo muito, Flávio, que é o seguinte, é até polêmico agora, isso, mas é legal porque a gente está num grupo aqui. O que você mais prefere na tua empresa? Um currículo ou uma atitude? Atitude. Você? Atitude, com certeza. Atitude, total. Atitude. Antigamente o currículo pesava demais, não pesava? Uhum. Então a gente vem se transformando. E por que eu falo da atitude? Como o João falou, ele falou assim, a gente tem que estar do lado de pessoas que vão me ensinar aquilo que eu não sei. Eu posso ter um feeling, mas eu não estudei profundo aquela área. Então, a partir do momento que você começa a montar esse time, você começa a ter um time de alto rendimento. Por isso que eu gosto muito desses projetos de esporte. Como é que um time ganha? Não ganha de um jogador. Ele ganha pelas peças-chave, de entender o que é um negócio, e o negócio vai para frente, você vai ganhando tudo. Então, por exemplo... Saber... Olha isso. Muito interessante o que ele está falando. Olha, o Flávio Augusto, ele vai completar. Montar esse time é fundamental. É fundamental. E o CEO, ele é o montador. Ele é o técnico, é o montador de time. Disse que o casamento dessas habilidades é fundamental. Então, diante disso, né? Ou seja, a gente está ouvindo algo, beleza? De 4 bilionários, 5 bilionários, né? Porque às vezes o Flávio Augusto, ele, como ele é o host do podcast. Então, 5 bilionários disseram que quando eles vão escolher alguém para que eles queiram que trabalhem com eles, para que eles construam algo, eles precisam de alguém com atitude. E muitos querem conseguir um emprego fazendo um currículo. Você está dizendo que o currículo ele não é importante, que eu não tenha que fazer currículo? Não, não é isso. Fato é que muitos de vocês depositam todas as suas fichas em uma única estratégia. E eu acredito que é um pouco loucura a gente botar todos os ovos que você tem dentro de uma única cesta. Por que não gerar momentos aos quais você vai conseguir, de certa forma, conversar com alguém? Ter um momento de você explanar a sua ideia.
ter um momento de mostrar que você é alguém interessante. Mas para isso você precisa ser interessante. Mas para isso você precisa desenvolver a habilidade de comunicação. Você precisa desenvolver a habilidade de persuasão. Você precisa desenvolver a habilidade de inteligência emocional. Por quê, Vinícius? A comunicação é o que eu falo, como eu falo e com quem eu falo. A persuasão, ela me ajuda a deixar a minha mensagem clara. Aquilo vai ficar claro. Se o que eu estou dizendo aqui para você ficou claro na sua mente, eu acabei de persuadir você. Eu persuadi você a forma com que você pensa. Não confunda persuasão com manipulação. São coisas completamente distintas, tá? Então, existe, né, uma questão dessa palavra persuasão como se fosse algo muito absurdo, ruim, e não é. Não é. A persuasão é você fazer com que a sua mensagem seja clara. É isso. E para que inteligência emocional, Vinícius? A inteligência emocional é a capacidade que você tem de gerir as suas emoções diante de algumas coisas que você pode ouvir que não te agrade. E eu vou te falar mais. Pode ser que aconteça em algumas entrevistas de emprego que alguém fale para você algo com a intenção realmente, de fato, de desestabilizar você emocionalmente. Mas por que uma pessoa faria isso, Vinícius? Para ver como você reage a um ambiente de pressão. Para ver como que você vai reagir em determinadas circunstâncias. Se você é uma pessoa completamente descontrolada, que perde a linha, dá o grito, epa, comigo não é assim. Ou seja, as pessoas querem pessoas com atitude. As pessoas querem pessoas que tenham inteligência emocional para gerir as suas emoções, as suas relações psicossociais para que você possa construir. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Presta atenção nisso aqui. Quanto maior as capacidades humanas você desenvolver, maiores serão as suas chances não somente de entrar no mercado, mas permanecer no mercado. A maior dificuldade que enfrentamos hoje é isso. As pessoas querem ser muito bom tecnicamente. O Dr. Daniel Goleman tem algo que ele diz que eu acho fabuloso. Ele disse: pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são dispensadas por suas inabilidades emocionais. O Daniel Goleman hoje é um dos maiores psicólogos, né? Que foi o cara que popularizou a inteligência emocional. Ele escreveu um livro, Inteligência Emocional, né? Ele é um psicólogo de Harvard, PhD, e ele diz isso claramente. Como que ele diz isso, Vinícius? Em cima de estudos, em cima de pesquisa, em cima de trabalhos que ele vem fazendo, de entrevistas, de CEOs, de empresários. E isso eles começaram a entender, que quanto maior as suas capacidades e habilidades humanas você tiver, que é capacidade de comunicação, capacidade de escutativa, capacidade de ter atitude, que hoje isso é muito difícil, né? Existem pessoas que só querem o quê? Vinícius, eu só quero um trabalho para que eu possa ganhar um salário e acabou. Ou seja, você perde completamente a clareza e o propósito pelo qual você quer aquilo e você, né, vai lá e distribui um currículo. Eu, por exemplo, às vezes mentorando, sendo mentor e treinador de algumas pessoas que querem entrar no mercado da instrumentação cirúrgica, que dizem para mim: mas o mercado é muito difícil. E aí eu pergunto: o que você fez essa semana que te aproxima do resultado que você quer? E a grande maioria: eu estudei, eu fiz isso. Tá, mas quantas portas de cirurgião você já bateu? Quantas pessoas você já ofertou? Tem uma frase de um filósofo alemão, Weiner alguma coisa, que ele diz assim: você erra 100% dos tiros que você não dá. Ou seja, você vai errar 100% dos tiros que você não deu. Ou seja, você não dá nenhum tiro, mas você reclama porque errou. Errou por quê? Porque você não atirou. É muito melhor você atirar no alvo e não acertar, porque você calibra a sua mira. Cara, foi muito para cá, agora eu preciso acertar isso aqui. Então, parte de uma ideia de uma autoanálise sobre si. E isso é uma opinião que eu coloquei aqui para vocês de bilionário. Vocês podem assistir depois desse podcast. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o podcast do Flávio Augusto, O Conselho, neste podcast que ele fala sobre carreira profissional. Como que vai ser o comportamento, como que essas mentes que estão jogando em outro nível olham futuros talentos e pessoas para que possam fazer parte deles. E ficou muito claro. Eles não olham para um currículo, eles preferem muito mais uma atitude. Então, significa que eu não posso ter um currículo? Não estou falando isso, né? Eu estou falando que você tenha que ter, sim, habilidades que sejam atrativas, que tornem você alguém interessante, mas que a sua atitude seja maior do que a expectativa que você coloca sobre um currículo. Faz sentido isso daqui?
Deu para entender isso daqui? É isso que você precisa entender. Agora, o ponto-chave desse vídeo, e eu finalizo ele aqui agora, é: tome muito cuidado, porque não existe nada pior do que um tolo motivado. Um tolo motivado, ele está indo rápido demais a lugar nenhum. O que seria um tolo motivado? Uma pessoa que tem atitudes em direções que ele não sabe, em coisas que ele não sabe fazer, em coisas que sequer ele estudou ou pensou sobre aquilo. Cuidado, porque um tolo motivado, ele está indo rápido demais, mais rápido demais a lugar nenhum. Então, tenha atitude, mas não seja tolo. Saiba desenvolver as suas habilidades de comunicação, persuasão e inteligência emocional. Inclusive, é um método que eu tenho de treinamento que ensina as pessoas a serem interessantes antes de serem interesseiras, né? Pautado em estudos de neurociência, de comportamento humano. Vai ter um link aqui na descrição também. Se você quer fazer parte desse método COP, que é comunicação, persuasão e inteligência emocional. A gente fala muito sobre isso, desenvolver essa capacidade de comunicação, como me comunicar de forma mais clara, como desenvolver a inteligência emocional, que é o centro das minhas emoções, para poder lidar com o não, para poder lidar com alguma dificuldade, para não achar que tudo é contra mim. Enfim, é um treinamento muito válido para você. Ele está em processo, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like e mandar esse vídeo para mais pessoas que você acredita aí que vai ajudar. Beleza? Tamo junto. Até depois do fim e se inscreve aqui para você não perder, porque tá tendo